Pensamento 1. Você está sofrendo à toa. O que os estoicos ensinaram sobre preocupações inúteis. Você já parou para pensar quantas vezes sofreu por algo que nem aconteceu? No estoicismo, aprendemos que muitas das nossas dores são criadas pela mente, antecipando cenários que talvez nunca se tornem reais. Vamos explorar como essa filosofia milenar pode nos ajudar a abandonar preocupações desnecessárias. Os estoicos acreditavam que boa parte do sofrimento humano não vem dos eventos em si, mas de como os interpretamos. Como Sêneca disse, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Quando você se preocupa com uma apresentação no trabalho ou com um exame, sua mente muitas vezes cria um cenário de desastre. Mas e se o resultado for bem diferente? Para lidar com essas preocupações, os estoicos sugeriam uma prática chamada premeditatio malorum. Ela consiste em imaginar, de forma racional e sem drama, os piores cenários possíveis, preparando-se mentalmente para enfrentá-los. Por exemplo, pense, e se minha apresentação não sair perfeita? Você pode perceber que o pior que pode acontecer não é tão assustador quanto parece. Nosso convite é, da próxima vez que se sentir sufocado pela ansiedade, pergunte-se, isso realmente vai acontecer? Ou estou sofrendo à toa? Lembre-se, o sofrimento antecipado rouba sua energia e seu foco no presente. Escolha viver com mais leveza e sabedoria. Pensamento 2. Controle o incontrolável. A chave estoica para viver em paz. A vida muitas vezes nos coloca diante de situações que parecem fora de controle. Como reagir a esses desafios? O estoicismo nos ensina a separar o que podemos e o que não podemos controlar. Uma lição que pode transformar a maneira como enfrentamos os altos e baixos do dia a dia. Epíteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia: não são as coisas que nos perturbam, mas a opinião que temos sobre elas. Ele ensinava que podemos controlar nossas ações, escolhas e pensamentos, mas nunca os eventos externos, como a opinião alheia ou mudanças inesperadas. Imagine estar preso em um engarrafamento. Você pode reclamar e se irritar ou aceitar que não pode mudar o trânsito. O que está sob seu controle? Sua reação. Talvez colocar uma música que você gosta ou aproveitar o tempo para refletir. Ao focar no que está em suas mãos, você reduz o estresse e aumenta sua sensação de poder. Afinal, como os estoicos acreditavam, a verdadeira liberdade vem de dentro. Então, da próxima vez que se sentir impotente, lembre-se, o que posso fazer agora? Adote a sabedoria estoica e veja como sua vida se torna mais serena e equilibrada. Pensamento 3. Ansiedade nunca mais. Como os estoicos ensinam a abraçar o momento presente. Quantas vezes sua mente se perde no passado ou no futuro? A ansiedade é, muitas vezes, resultado dessa desconexão com o presente. Hoje, vamos descobrir como os estoicos lidavam com essa sensação e aprendiam a viver o agora. Marco Aurélio escreveu: a vida é apenas o momento presente. Todo o resto é memória ou imaginação. Para os estoicos, preocupar-se com o que já passou ou com o que ainda está por vir é desperdiçar a única coisa real, o agora. Uma forma prática de aplicar essa ideia é através de exercícios de presença. Quando estiver ansioso, pergunte-se: o que está realmente acontecendo agora? Talvez você esteja apenas sentado, ouvindo este vídeo. Não há perigo iminente. Não há problema insolúvel neste exato segundo. Outro método estoico é aceitar o que já aconteceu. Como Epíteto dizia, não tente mudar o que já foi. Apenas melhore sua resposta. Viver o momento presente é um presente que você dá a si mesmo. Experimente a liberdade de deixar o passado para trás e abraçar o agora com gratidão e coragem. Pensamento 4. Você está exagerando o problema? A técnica estoica para pensar com clareza. Às vezes, enfrentamos desafios que parecem montanhas intransponíveis. Mas será que estamos exagerando? Os estoicos acreditavam que a razão é a chave para enxergar os problemas com clareza. Vamos explorar essa ideia. Imagine que você quebrou a tela do celular. É frustrante, certo? Mas, no esquema geral da vida, isso realmente importa tanto? Os estoicos chamavam essa abordagem de distanciamento racional. Eles sugeriam que você olhe para o problema como se fosse um observador externo, perguntando: isso vai importar daqui a um ano? Um exemplo famoso vem de Sêneca, que dizia que precisamos separar o problema real das emoções que o acompanham. Na próxima vez que se sentir sobrecarregado, pergunte: estou vendo isso pelo que realmente é, ou estou deixando minhas emoções distorcerem a realidade? Adote essa prática estoica e experimente a leveza de enfrentar os desafios com serenidade. Pensamento 5. Medo do futuro?
Como os estoicos enfrentavam o desconhecido com coragem. O medo do futuro é uma emoção que todos enfrentamos. Como será o próximo mês? O que acontecerá amanhã? Os estoicos entendiam que esse medo pode nos paralisar. Para vencê-lo, nos ensinaram a enfrentar o desconhecido com coragem. O estoicismo nos ensina que o futuro não está sob nosso controle. Marco Aurélio dizia: não deixe que o futuro perturbe. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que usa hoje. Um exemplo disso é o conceito de preparação ativa. Em vez de temer o que pode acontecer, os estoicos sugerem se preparar mentalmente para diferentes cenários. Isso não é pessimismo, mas realismo. Por exemplo, se você tem medo de uma entrevista de emprego, pode se preparar pensando em possíveis perguntas e respostas, enquanto aceita que o resultado final não depende apenas de você. Outro ensinamento poderoso é lembrar que, independentemente do que o futuro trouxer, você é mais resiliente do que imagina. Pense em momentos do passado em que superou dificuldades. Isso é a prova de que você pode lidar com o desconhecido. Ao enfrentar o medo do futuro, lembre-se, a coragem não é a ausência de medo, mas a disposição de agir mesmo quando ele está presente. O futuro será o que for, e você será forte o suficiente para enfrentá-lo. Pensamento 6. Reclamar não resolve. O estoicismo e o poder de aceitar o inevitável. Todos nós já reclamamos de algo que não podíamos mudar. Mas será que essa atitude nos ajuda ou só aumenta nosso sofrimento? O estoicismo nos mostra que aceitar o inevitável é a chave para uma vida mais tranquila. Epíteto ensinava que reclamar de algo que está fora de nosso controle é desperdiçar energia. Ele dizia: não deseje que as coisas aconteçam como você quer. Deseje que elas aconteçam como devem acontecer, e sua vida será tranquila. Imagine que você planejou um piquenique, mas começa a chover. Você pode passar o dia resmungando sobre o tempo, ou pode aproveitar o momento para fazer algo diferente, como assistir a um filme em casa. Reclamar não muda o clima, mas aceitar a situação abre espaço para encontrar soluções criativas. Outro exemplo prático está na convivência com pessoas difíceis. Em vez de reclamar sobre o comportamento delas, os estoicos sugerem que você se concentre em como reage. Você pode não mudar o outro, mas pode escolher manter sua paz interior. Da próxima vez que algo inevitável acontecer, lembre-se, reclamar é como tentar esvaziar o oceano com um balde. Aceitar o que não pode ser mudado é a maneira mais sábia de viver em paz. Os estoicos acreditavam que tudo na vida é passageiro. Marco Aurélio dizia: tudo que vemos muda e perece. Quando enfrentamos um desafio, lembrar que ele também passará nos dá força para continuar. Fortaleça sua mente com exercícios mentais. Uma prática comum era imaginar situações adversas, não para atrair negatividade, mas para estar preparado. Isso cria uma reserva de força emocional para lidar com os imprevistos. Encontre significado nos desafios. Os estoicos viam as dificuldades como oportunidades de crescimento. Se algo é difícil, pergunte-se: o que posso aprender com isso? Pratique a autossuficiência. Aprender a depender menos das circunstâncias externas para ser feliz é uma forma poderosa de resiliência. Epíteto dizia: quem é feliz não depende do que os outros dizem ou fazem. Concentre-se na ação. Quando enfrentamos um problema, podemos nos sentir paralisados. Mas os estoicos nos ensinam a dar pequenos passos na direção certa, sem esperar que tudo esteja perfeito. A resiliência estoica é uma habilidade que você pode desenvolver todos os dias. Enfrente seus desafios com coragem, veja-os como oportunidades e continue avançando, um passo de cada vez. Pensamento 8. Você não precisa ser perfeito. A virtude estoica da autocompaixão. Vivemos em uma sociedade que valoriza a perfeição. Mas os estoicos entendiam que a busca pela excelência deve andar de mãos dadas com a aceitação das nossas falhas. Vamos falar sobre a virtude da autocompaixão segundo o estoicismo. Sêneca dizia: errar é humano, mas aprender com os erros é divino. Para os estoicos, o erro não é algo a ser temido ou negado, mas uma oportunidade de crescimento. Um exemplo prático está no trabalho. Digamos que você cometeu um erro em um relatório. Em vez de se culpar excessivamente, pergunte-se: o que posso fazer para corrigir isso e evitar que aconteça de novo? A autocompaixão não é uma desculpa, mas uma forma de cultivar a melhoria contínua sem autossabotagem. Outro ponto importante é lembrar que ninguém é perfeito. Mesmo Marco Aurélio, considerado um dos maiores líderes da história, lutava com dúvidas e desafios pessoais. A perfeição é uma ilusão, mas o progresso é real. Aceite suas falhas com sabedoria e use-as como degraus para se tornar a melhor versão de si mesmo.
Pensamento 9. A arte estoica de não se ofender. Como ser inabalável em qualquer situação. Vivemos em um mundo onde as ofensas parecem inevitáveis. Mas o estoicismo nos ensina que ser inabalável é uma escolha. Vamos entender como aplicar essa sabedoria no dia a dia. Epíteto dizia: se alguém te ofende, lembre-se de que é a sua opinião sobre o que foi dito que te machuca, e não as palavras em si. Imagine que alguém critica seu trabalho de forma dura. Você pode interpretar isso como um ataque pessoal, ou pode escolher analisar a crítica com racionalidade. Será que há algo útil a aprender? Os estoicos acreditavam que ninguém tem o poder de controlar nossas emoções, a menos que permitamos. Eles sugeriam que você pergunte a si mesmo: por que estou me sentindo assim? Essa reação é útil? A verdadeira força está em não dar às pessoas o poder de controlar suas emoções. Escolha ser inabalável e descubra a liberdade de viver em paz consigo mesmo. Pensamento 10. Memento mori. Use a filosofia estoica para transformar o medo da morte em força. A morte é um tema que muitos evitam, mas os estoicos a encaravam de frente. O conceito de memento mori nos lembra que a vida é breve e preciosa. Vamos explorar como essa ideia pode transformar nosso medo em força. Memento mori significa lembre-se de que você vai morrer. Para os estoicos, essa frase não era mórbida, mas libertadora. Ela nos convida a aproveitar o presente e fazer escolhas significativas. Um exemplo é a prática de refletir sobre como você gostaria de ser lembrado. Se hoje fosse seu último dia, o que você faria diferente? Outro ensinamento é entender que a morte é natural. Marco Aurélio dizia: a morte sorri para todos nós. O que podemos fazer é sorrir de volta. Essa aceitação nos ajuda a viver com menos medo e mais propósito. O memento mori nos lembra que a vida é curta, mas cheia de oportunidades. Use essa consciência para viver com coragem, amor e gratidão, todos os dias. Ao longo deste vídeo, exploramos juntos os ensinamentos estoicos que podem transformar sua maneira de enxergar e enfrentar a vida. Vimos como as preocupações desnecessárias nos aprisionam e aprendemos a focar no que realmente importa, o que está sob nosso controle. Descobrimos como viver o presente com menos ansiedade, enfrentar o desconhecido com coragem e enxergar problemas de forma clara, sem amplificá-los. Refletimos sobre a importância de aceitar o inevitável, encontrar força nos desafios e reconhecer que não precisamos ser perfeitos para sermos dignos de compaixão, inclusive a nossa própria. Também aprendemos a ser inabaláveis diante das ofensas e a transformar o medo da morte em um combustível poderoso para uma vida mais plena e consciente. Esses ensinamentos estoicos, simples e profundos, nos mostram que a verdadeira paz e liberdade estão dentro de nós, acessíveis a qualquer momento. Gostou do conteúdo? Esses são apenas alguns dos incríveis insights que o estoicismo tem a oferecer para uma vida mais equilibrada e feliz. Se você quer continuar aprendendo sobre filosofia prática, superação pessoal e como aplicar essas ideias no dia a dia, não deixe de assistir aos próximos vídeos no canal. Inscreva-se, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe este vídeo com quem você acha que também pode se beneficiar desses ensinamentos. Vamos juntos criar uma comunidade de pessoas mais resilientes, conscientes e realizadas. Até o próximo vídeo, e lembre-se, você tem o poder de viver com sabedoria e serenidade, independentemente das circunstâncias.